recomendação por aqui, trazer a palavra do Senhor para aqueles que passam por aquilo que eu já passei. Para você não sair da fiação, não ir embora e ficar com dúvida. Eu estou aqui porque sou promessa de Deus. Já fui cego, já fui mudo, já fui alcoólatra, já fui drogado, já fui brigador, mas hoje eu sou lavado e remido pelo Senhor. Convido os irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de 2 Reis 6. Vamos estar lendo alguns versículos e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai pregar nessa noite. Muito feliz pelos pastores, que Deus continue abençoando a vida dos pastores, os missionários, obreiros, a igreja em geral, em nome de Jesus. E hoje nós vamos sair daqui mais preparados para subir para a glória de Deus. Amém? 2 Reis 6. Vou estar lendo alguns versículos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 2 Reis 6, primeiro. A palavra de Deus diz assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Guar, em Judá, para pegarem a arca da aliança que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. Colocaram a arca no carro de boi novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte Uza. E Airô, filho de Abinadab, que guiava o carro. Vamos saltar para 9. Então Davi ficou com medo de Deus. O Senhor disse: é agora. Como é que podereis levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gata. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Amém. Poder sentar, chegar na graça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai, com a concordância da oração do pastor da igreja, eu te entrego essa palavra. Meu Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Meu Deus, está aqui, meu Pai, meu corpo, minha alma, meu espírito. Está aqui também diante do teu altar, Senhor Deus amado, Deus querido. Eu, Senhor Deus amado, em cima do teu altar, meu Pai. Meu Deus, eu não sou digno, meu Pai, de pregar a tua palavra, que vai descer, meu Pai, do altar. Meu Deus, eu não sou digno, meu Pai, de dar continuidade à tua palavra. Levanta um homem, uma mulher, Senhor Deus, cheio da unção, do poder da glória que o Senhor falou da madrugada. Vou falar agora à tarde, que é o pregador, a pregadora, Senhor. Porque eu estou aqui, Senhor Deus amado, para obedecer a tua voz. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Meu Deus, mas se for eu, Senhor Deus amado, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu te peço uma autoridade a qual, meu Pai, eu nunca tive, meu Pai, nessa terra. Eu te peço a unção, meu Pai, em nome do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a unção de raio-x, a unção longa, Senhor, a unção, meu Pai, de diferença, Deus amado, a altura e a profundeza, dentro do fogo, no vento, nas pedras, nos espinhos. Meu Deus, eu te peço nessa noite, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu pergunto para a igreja nessa noite: tem alguém aqui nessa noite que Jesus, que o Espírito Santo de Deus falou, que é o pregador da noite? Se falou, você vai falar assim: Deus falou comigo, e a palavra eu estou devolvendo o microfone. Porque tudo que eu faço é com ordem decente, tudo que eu faço é naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, naquilo que eu creio. Se tiver pode vir, eu estar dando o microfone. Não é medo, é obediência a Deus. Porque tudo que eu faço por ordem de Deus. Amém? Se não tem ninguém, então Deus me escolheu nessa noite. Irmão, nós estamos entendendo na palavra, na primeira leitura, que Davi, o pai da fé, Davi, um homem atual que tinha autoridade com Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele escolheu os melhores homens de guerra. Ele escolheu os melhores
pegar o boi, não cai na frente. A Bíblia diz que os bois tropeçou, mas o homem por homem de Uza era um homem escolhido por Deus, era um homem preparado por Deus. Ele meteu as mãos. Ele meteu as mãos nas coisas de Deus. Deus lá de cima tirou com Uza e matou Uza naquele mesmo momento. Deus está dizendo para mim e para você: não toca nas coisas de Deus sem cheiro de chamado. Não fala do profeta de Deus, da profetisa de Deus, sem estar tendo culpa. Deus fala nessa noite que aquele homem caiu morto naquela hora. Aí Davi se irou com Deus, Davi se encheu o coração contra Deus, mas Davi veio medo. O medo chegou até Davi. Porque não, quem levanta contra Deus, quem levanta contra o ungido de Deus, quem levanta contra a igreja de Deus, quem levanta contra o altar de Deus, não fica de pé. Porque a palavra é ela tem que tocar no ungido de Deus. A Bíblia diz que ali Davi, ele ficou com medo. Ele falou: olha, sabe agora, eu vou mudar a direção, sabe agora eu vou mudar o caminho, eu não vou levar mais a arca da aliança, eu não vou levar mais para Jerusalém. Aonde é que eu vou deixar essa arca? O homem rejeitado, o homem esquecido, o homem que estava naquele canto ali, sem ninguém na casa dele, o homem operando. Mas nada de Deus vai passar na minha porta, na tua porta, que não vai entrar, tudo vai entrar. Porque se nós tivermos na obediência com Deus, se passar na porta da igreja, as coisas de Deus vão entrar. Aí Davi falou: aonde é que eu vou deixar essa arca? Eu não vou levar essa arca. Falou: ali tem um homem, deixa na casa dele, na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que aquela arca foi transportada para a casa de Obed-edom. Aquela casa estava ali o quê? Preparada. Aquela casa
Se nós pensássemos, maquinássemos menos as coisas erradas, nós teríamos pecado. Se a gente agisse menos nas coisas erradas, nós teríamos pecado. Se nós, irmãos, buscássemos mais da presença de Deus, Espírito e verdade, nós chamamos a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele quer curar câncer nesse lugar. O Espírito Santo nessa noite. Ele quer curar nessa noite hemorragia, depressão, segundo banco. Ele quer trazer restauração de casamento nessa noite. O Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele quer preparar a tua lamparina. Ele quer encher de azeite nessa noite. Nessa noite o Espírito Santo de Deus. Ele quer te levantar para dizer nessa noite: tu veio, porque essa noite na tua casa a arca da aliança vai entrar. A arca da aliança vai entrar. Meu Deus. Quando a arca da aliança entrou na minha casa, eu estava de paletó, eu estava de gravata, eu estava de sapato, eu não estava de calça, eu estava bem embriagado, eu estava drogado, mas ali tinha um lugar preparado que a minha esposa e a minha filha preparavam todo dia, no joelho, na obediência com Deus, dizendo assim: eu só vou descer as aulas junto com meu esposo, eu só vou fazer isso junto com meu esposo. Se você nessa noite está aqui, se a sua esposa não está na presença de Deus, se seu esposo está na presença de Deus, hoje é noite de você comprar água para entrar na tua casa, a arca da aliança. Nessa noite, não vai ficar num jugo, não vai ficar numa indiferença dentro do seu lar, dentro do meu lar, irmãos. Mas para isso, nós temos que ter fé e convicção no Espírito Santo de Deus. Se você colocar diante de Deus de manhã, deixa chegar a noite, chegar no outro dia de manhã. Não coloca de manhã, tira pelo dia. Porque Jesus ele vai sair. A casa que está preparada, irmãos. A arca da aliança vai entrar e vai fazer mudança. Deus só quer um cantinho na tua casa. Deus só quer um cantinho para ele preparar um altar na tua casa. Deus só quer um cantinho na minha casa para preparar um altar na minha casa. A Bíblia nos diz essa noite que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia nos diz também nessa noite que você e sua casa também já servir ao Senhor nessa noite. Ah, pastor, mas não é fácil, a minha filha esfriou, o meu filho esfriou, o marido esfriou, minha esposa esfriou. Mas nessa noite, irmão, o Deus que está na minha vida é o Deus que não aceita o tição tirando do fogo, é o Deus que não aceita o tição fumacando. O Deus que está na minha vida é o Deus que aceita o tição que está ali com a labareda de fogo. E nessa noite está encontrando a tua família. Irmão, vocês, irmãos, a gente observou a palavra por que Deus matou Uza. Homem de Deus, homem que servia a Deus, andava com o povo de Deus. Irmãos, tem muitos que vestem como um crente, fala como um crente, anda com a Bíblia como um crente, olha igual crente, mas lá dentro não é crente. Vamos entender a palavra, irmãos? Deus falou que quando Caim matou Abel, sai no mundo como vagabunda. Tem mãe que chama o filho de vagabunda. Tem mulher que chama o pai e o marido de vagabunda. Está chamando de assassino fugitivo. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nas nossas palavras é o que é os nossos frutos. Na nossa atitude é que a nossa terra fértil ou pedregulhos. É nas nossas atitudes que nós vamos limpar a nossa casa para a arca da aliança chegar. Tem pessoas que louvam, pregam, fazem a vontade de Deus, mas não tem coragem de tirar um copo descartável no chão da igreja. Quem crê nessa noite, quem crê nessa noite, não, glória a Deus, o Senhor, mas com fé. Quem crê que o pastor, todos os pastores têm que dar vida pela ovelha, então glória a Deus. Bonito. Agora quem crê nessa noite que as ovelhas têm que dar vida pelo pastor, então glória a Deus também. Agora perguntar para as irmãs e para os irmãos: tem quanto tempo que os irmãos ligou para a sua liderança perguntando, irmão, você sarou que estava questionando onde estava sentindo dor? Ou o pastor, quando vê a ovelha machucada, sem ter falar, ele fala: irmã, ou irmão, ontem eu vi você na igreja, não estava da forma que você estava nos outros dias. Olha,
diferença. Olha a diferença. Se o pastor abrir a igreja 5 minutos, avançado no horário, o pastor está fazendo alguma coisa lá que atrasou. Maldição contra o pastor. Atraso é maldição. Fala, o pastor não chegou aqui ainda. Vamos orar para ele chegar logo. A irmã não chegou ainda. Vamos orar para ele chegar logo. Porque ela está preparando o lugar para quê? Para a arca do Senhor entrar em nossa casa, irmãos. Aleluia, Deus. Irmão, se eu fosse louvar hoje, eu ia louvar aquele louvor, porque fulano tinha que escutar, fulano tinha que escutar. Aleluia. Vou louvar para Jesus, o Pai. A Bíblia diz: louva todos aqueles que têm fôlego. Todos aqueles que têm fôlego. Interessante, irmãos, que nós, quando prepara para vir para a casa de Deus, nós muda a roupa 3 vezes ou 4. 3 vezes ou 4. Mas não muda a nossa atitude 2 vezes. Eu comendo porque eu sei porque eu vou, mas não era nem para mim ir. Aí a arca da aliança chega até a casa, com as portas fechadas. A Bíblia diz claramente: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei e estarei contigo. Mas se a porta bater na porta e a porta estiver fechada, irmãos, infelizmente não vai encontrar. Naamã mesmo uma lepra, mas Naamã saiu com fé. Vai buscar a presença de Deus, vai buscar cura. Mas Naamã, ele falou, quando falou, vai 7 vezes mergulha naquele rio, ele comprou e voltou. Mas antes o profeta tinha escutado o rei rejeitado ele. Manda ele vir até mim. Quando eu quero, quando você quer, irmão, alguém pode nos rejeitar, mas quem está do outro lado, ele vai falar assim: manda vir até mim, que Jesus ele vai curar, ele vai transformar. Jesus, essa noite, pelo poder dele, a arca da aliança entra na tua casa, a arca da aliança entra na minha casa. Você quer ter certeza de convicção? Você olha para essa caixa aqui nessa noite, olha para essa caixa nessa noite. Deus está tirando caixa de remédio da tua casa, remédio de depressão, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para você vir na fonte. Hoje Deus está mandando uma gota do melhor remédio, que é a gota do sangue de Jesus, para nos purificar de toda enfermidade e todo pecado, irmãos. Davi, ele se irou com Deus, ele ia sofrer, irar contra Deus, se levantar contra Deus, ele ia sofrer. Mas aí ele se arrependeu. Vou mudar a estrada. E olha, irmãos, que nós pecamos e nós não somos humildes nem com nós mesmos diante de Deus. A humildade traz salvação. A humildade traz amor. Quer ver onde teve humildade? Ou quer ver onde teve uma convicção de humildade? Quando o filho pródigo estava no chiqueiro, ele estava comendo as palavras dos porcos, mas ele lembrou da casa do pai, que tinha muito jornaleiro. Ele pensou em voltar para a casa do pai. Agora vem ele se arrepender e ser humilde. Pai, eu peguei contra ti, peguei contra o céu, o Senhor disse chamar teu filho, perdoa-me. E ele se levantou e voltou para a casa dele. De longe ele avistou o pai. A mesma palavra do chiqueiro foi ele entrando na casa dele. Ele disse: pai, eu peguei contra ti, peguei contra o céu, eu não sou de ser chamado teu filho, perdoa-me. Morreu a oração, o pai beijando o pescoço, o pai devolveu a sandália do evangelho, a roupa, a cobertura que ele não tinha, a aliança que ele tinha quebrado, e que preparou ainda um conservado e preparou a festa. Hoje Deus está preparando a festa na tua casa nessa noite. Hoje Deus
espaço para Ele nessa noite. Você tem um lugar para a arca chegar. Você tem um lugar para a arca da aliança entrar. Aleluia. Às vezes, irmão, nós queremos a arca para a casa do vizinho, mas não quer para nós. Jesus deu vassoura espiritual para cada um de nós nessa noite. Uma vassoura espiritual do Espírito Santo. Deus me deu a minha vassoura. Eu tenho que entrar na minha casa e varrer. Eu vou na casa do vizinho varrer. Aí quando acaba todos os feridos, eu vivo só com um pedaço de pau, querendo varrer a minha casa. Vou trazer o lixo dos outros na minha casa. Deus está dizendo essa noite: epa, volta diligentemente. Começa a varrer a tua casa. Começa a caçar a tua vaga. Procura onde está a tua vaga. Aonde você perdeu a essência. Dentro da casa de Deus. Aonde perdeu o fogo. Dentro da casa de Deus. Essa noite é uma noite que você vai procurar vaga. E quando você encontrar, vai chamar teus vizinhos, tuas vizinhas e vai festejar com eles. Porque no momento que nós chegamos na casa do Senhor, nós sentimos assim, tão fraco, tão fraco, mas é o dia que mais Deus usa nós. E no dia que nós prepara mais, é o dia que nós é menos usado. Porque Ele diz na palavra: no momento que eu pensar que eu sou forte, eu sou fraco. No momento que eu pensar que eu sou fraco, eu sou forte. Na presença do Senhor. Mas a arca do Senhor, irmãos, só fica em lugar na casa que está permanecendo em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Não tire teus pés de Jerusalém. Porque a arca pode chegar e você não vai estar lá. A arca pode entrar e você não vai estar lá. O ministério que eu nasci, irmãos, isso é para aumentar a fé de vocês. O ministério que eu nasci, eu vice, o pastor, vice, presidente, e lá Deus me usava para fazer tudo ali. Sempre de construção, a limpeza, organizar a festa. E eu fiquei 7 meses sem pegar no microfone. E eu perguntava para Deus: aonde está meu pecado? Revela meu pecado, onde está? Os 6 obreiros maiores da casa, eu fiquei 7 meses sem pegar no microfone e os outros ficou 8. Quando chegou 3 meses, eu perguntei para Deus no monte: se eu tiver um pecado, o homem não quer me falar, que me mata em cima desse monte, que o rabecão vem me buscar, porque eu quero fazer prova com o Senhor. E o Senhor me dá prova hoje. Eu falei: eu quero uma prova, Pai, viva hoje. O telefone tocou no monte: pastor, você vai pregar num congresso lá de Porto Seguro. Eu falei assim: amém. Quantos dias? Daqui 1 mês para mim. Eu falei: Deus, que o Senhor está na minha vida. Eu sou uma árvore cortada pelo homem. Não deixa daqui esse mês ninguém me chamar a pregar. E também não deixa essa viagem concretizar. Mas se eu sou uma árvore podada pelo Senhor para dar fruto, eu quero uma oportunidade para pregar hoje fora da minha igreja. O telefone tocou: pastor, o pregador não veio. Lá nos Campinhos. E a festividade, o julho da festividade, no domingo. Tem como o senhor pregar? Eu falei: tem. Não falei para o pastor: não tem. Quando eu desci, eu liguei para ele: pastor, hoje eu vou estar na igreja não. Por quê? Vou pregar fora. E lá Deus falou comigo: começa a anotar na tua Bíblia quantas vezes você vai pregar. E dentro desses 4 meses que faltava ainda, vai dando 7, preguei 32 vezes. A árvore, quando é podada pelo homem, irmãos, a árvore, quando é podada pelo homem, é o homem que vai ser podado. A árvore, quando é podada por Deus, irmãos, é conhecida, mas pelo homem não. Agora tem árvore, irmãos, que ela quer crescer tanto, que ela começa aos galhos e tortar, e ele vai se focar nela mesma. Ela mesma mata ela. Ela mesma se estranha ela, porque vai abrindo e o sol vai matando. Porque eu sou a melhor, eu sou o melhor. Eu faço, se eu não for, não vai acontecer. Se eu não for, não vai ter. Irmãos, a Bíblia diz que eu tenho 1 ou 2. Reunido em nome de Cristo Jesus, ele faz isso. Ele estava debaixo da figueira. Ele estava sozinho aos olhos humanos. Mas só que Jesus já tinha vindo ele. Jesus tem de vista, irmãos. Jesus tem de vista, irmão.
desistir de tudo. Não estou vendo nada fluir. Mas se você tiver certeza que Jesus existe na tua vida, hoje à noite, da Arca da Aliança, entrar na tua vida e fazer mudança. Hoje à noite, no concerto de Deus na minha vida e na tua vida. Porque a Bíblia diz que as 10 estavam ali, mas só Senhor preparada. Deus pergunta nessa noite: tem sido preparada ou tem sido preparada nessa noite? Jesus, quando ele chama nós, ele não chama, irmãos, por corpo, ele não chama por físico, ele não chama por estatura, ele chama pelo nome. Ele tem te chamado pelo seu nome. Pessoas, irmãos, que virou tão teimoso, tão teimosa, que só anda tropeçando igual os bois, caindo. Tem pessoas que têm uma rebeldia tão grande de dentro. A rebeldia, irmão, isso não é da carne, isso não é do espírito. Tem pessoa que é do próprio caráter. É pior do que o espírito ruim, o caráter da pessoa. Quando a pessoa tem aquele destino de falar as coisas e só ela tem certeza, só ela ser certo, só ele ser certo. É do caráter. Isso é o próprio homem que tem que se consertar. A palavra que não vai consertar, a oração dos profetas, profetizam, não vai consertar. Só quem vai se consertar a própria pessoa. Tem pessoas, irmãos, que já chegou ao fim dos tempos. A Bíblia diz que quando chegar ao fim dos tempos, o ouvido de muito vai dar comissão em você. Tem pessoa que está num culto maravilhoso desse, tem da hora que abriu a porta, mas está com vontade de ir embora porque está pensando na comida que está em cima do fogão, está pensando no que vai jantar, está pensando no que vai fazer a comida para ir para o trabalho amanhã. Jesus estava no deserto ali, 40 dias e 40 noites. Satanás tentou, foi com o quê? Foi com comida. Tem muitos crentes mortos dentro do prato de comida, tem muitos crentes mortos dentro do quê? Às vezes você compra um copo de pão da igreja e não paga. Tem muitos crentes mortos para o pastel da igreja e não paga. E sai da igreja e não ganha no pastel. Deus disse, Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai ter festividade e vai ter alguma coisa para vender para a renda crescer. Aleluia, Deus. Certeza, perdeu o medo. Perdeu o fiado, perdeu o medo. Aleluia, Jesus. Porque isso eu já tenho experiência. Aleluia, Deus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Você quer ser Isaías ou quer ser Ezequias? Aleluia. Nós estamos na posição de Isaías ou de Ezequias? Aleluia, Deus. Deus vai dizer para Isaías: fala na carta de Ezequias, fala para ele, para pôr a casa dele em ordem, que essa enfermidade não é para a vida, mas sim para a morte. Um profeta na casa de outro profeta. Isaías chegou na casa de Ezequias com humildade, com amor. Ezequias, eu vim aqui dar um recado de Deus. Deus falou para você colocar sua casa em ordem, que essa enfermidade não é para a vida, mas sim para a morte. Irmão, não tem posição para a gente orar, não, irmãos. Nós nem se quebrantar diante de Deus. Não tem posição para nós orar, deitado, correndo, nadando, pulando, saltando. Ezequias ali deitado naquela cama à beira da morte, virou seu rosto para o canto da parede e foi converter, foi reconciliar com Deus. Lembra-te, Senhor, que eu te amei com meus pés retos na tua presença. Olha, lembra-te, Senhor, claro que Jesus, claro que Deus lembra. Ele não estava lembrando de sair da presença de Deus. Aleluia. Aí Deus olhou lá e disse: Ezequias, eu ouvi a tua oração. Eu te acrescentarei, mas que seja de vida e paz. Ainda livro tu e a tua cidade da mão do rei da Síria. O rei da Síria era o que, irmãos? Assassino. Ele matava. Ele está dizendo nessa noite que ele está nos libertando nessa noite, nos curando. Ainda livrando a nossa família da mão do homem sanguinário, do homem da tira, do homem de faca, de pedra, de paulada, de atropelamento. Deus está livrando nós do homem sanguinário nessa noite em nossa família. Se crê, vereis a glória do Senhor entrando nessa casa nessa noite, irmão. Jesus pergunta para ti nessa noite: o que tu tem feito para Deus? Louco, perto da meia-noite, se eu te pedir algo, tu tem preparado. Jesus
aparecesse aqui agora em forma de um homem, Meu Deus. olhasse para mim, daí ou daqui, ele tem oportunidade de andar para qualquer lugar, olhasse para mim e falar: pastor, tu está pregando a minha salvação, a minha cura, a minha libertação, o que você tem preparado para mim? Eu falo assim: Senhor, eu tenho 14 irmãos perto de mim, tem 2 que eu não converso com ele. Senhor, eu tenho um vizinho que eu não gosto dele. Senhor, eu tenho um mercado que mexeu no meu carro que eu não gosto dele. Senhor, eu tenho um homem do passado que ainda me persegue, eu tenho raiva dele, quer que ele morre. Jesus vai falar o quê? Apartai de mim, que nem mas se falar: Senhor, eis-me aqui com Samuel, ele vai dizer: a minha casa tem muita morada. Se ele fosse assim, eu digo: vou preparar. Então Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: na hora de você orar, entra para a tua casa, fecha a tua porta e ora ao secreto dos seus. Jesus nessa noite ele veio para nos abrir os nossos olhos. Jesus veio para nós entender o que é a palavra. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4. Não estou ameaçando ninguém para converter ou para reconciliar ou para andar na minha certa. Minha esposa está de prova ali. Pessoas chegar na igreja e eu falar: Jesus te ama, volta para Jesus. E aí me abraçar, brincar comigo, para a minha amizade. Outro dia, e na esquina, a vida se separa. Outros queriam ser crente com você, que nós era da infância, me abraçar na porta da igreja, embriagado. Estou em casa, fulano morreu. Agora, chegou em casa, apagou. E aí, eu tenho autoridade de falar que ele subiu, obedeceu? Não tenho. Então julga para não ser julgado. Jesus está dizendo para mim e para você: hoje, nessa noite, ele vai preparar para mim e para você o altar. Agora não conseguiu ainda preparar para a arca chegar. Se põe de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se põe de pé nessa noite, Jesus vai te abençoar nessa noite. Glória a Jesus. Jesus, ele já me livrou de várias laços da morte. Pessoas tentou me atirar, agora que Deus nunca pegou, nunca vai pegar. Me furar, garrafa, virada de carro, veio 3 colegas e eu ter saído em poucos minutos. Jesus, ele também me tirou daquela carreta da Barra do Choça, era pequeno. E eu e mais 5 colegas, os caras falaram assim: sai, você é menino, você é criança. E nós vimos de pé, de lá para a conquista, nós foi fugir. E no outro dia, morreu um bocado de gente. Um bocado de gente morreu. Muitos não sabem, mas aquele lugar que a carreta lá virou, ela tem uma maldição ainda. Muitos não sabem, de vez em quando aparecem vigiais. De vez em quando aparecem algumas coisas naquele lugar. Mas nós, quando passa, tem que ser, Deus passa profetizando. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que Jesus vai entrar na tua casa nessa noite. Jesus vai entrar na tua casa nessa noite. Jesus vai entrar na tua casa. Jesus vai entrar na tua casa nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Desperta, minha noiva. Acorda, minha noiva. Levanta, minha noiva. E eu iluminarei. Desperta, minha noiva. Acorda, minha noiva. Levanta,
mexendo agora com o Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Santo de Israel. Tiver algo, meu Pai, nessa vida, desse homem e dessa mulher, que nessa noite é para pôr para fora, com ânsia de fome e dor. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai agora. Desaloja dessa vida, desaloja desse corpo, desaloja dessa mente. Sai agora, em nome de Jesus. Espírito da morte, Espírito da morte, Espírito da morte, pega contra a caixa agora. Em nome de Jesus, desaloja, desaloja dessa família, desaloja dessa casa, desaloja dessa vida. Espírito do infarto, Espírito do derrame, Espírito da AVC, eu digo a outra hora, pela autoridade do Espírito Santo, Deus sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega por bagagem agora. Toda palavra de maldição para essa família, para essa casa. Em nome de Jesus. Sai e não volte mais. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pega por bagagem. E vai desalojando agora. Desse corpo, dessa alma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por 3 pessoas aqui nessa noite. Quero orar pelo irmão Diego. Chama ele Diego, por exemplo dele. Irmão Diego e a jovem está sentada lá atrás. Aleluia, Aleluia, meu Deus. Fica à frente, em nome de Jesus. E essa mulher está acontecendo. te damos graças, Deus, aleluia. Bravo da senhora também. Aleluia, meu Deus. Senhor, Aleluia. se for eu, Pai, não deixa eu descer desse altar. Oh, meu Deus. Meu Deus, se for a minha carne, não deixa. Mas eu quero prova do Senhor. Aleluia, Meu meu Deus. Deus, eu não quero ver como o homem vê, mas eu quero ver como o teu Espírito vê. Meu Deus, nessa noite, eu creio que esse homem, Pai, foi ungido, foi consagrado ao Senhor. Homem de Deus, profeta do Senhor, que tocou, Pai, nesse vídeo. Aleluia. Deus, que seja um gota de sangue aqui, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu unjo o Pai ser jovem, eu unjo esse varão, eu unjo essa mulher, Pai. Meu Deus está aqui, meu Pai. Simbolizo nessa noite o corpo, a alma e o espírito. Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, está aqui as minhas mãos. Meu Deus, prepara minhas mãos nessa noite. Se for para tocar em algum deles, Pai, que o poder do Senhor, a cura do Senhor, o milagre, a resposta que eles querem do Senhor, Pai, venha, Senhor. Meu Deus, eu não conheço, meu Pai, a vida deles, meu Pai, pessoal, mas o Senhor conhece. Rabassuri canta na machia, Rabassuri canta na marraia. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, todo mal para esse jovem, pega a bagagem agora, toda confusão na mente dela, em nome de Jesus, pega a bagagem, essa loja, em nome de Jesus, pega a bagagem, toda frieza, espírito da frieza, pega a bagagem agora, espírito da humilhação, rejeição, em nome de Jesus, desaloja, um por um, trabalhando e canta na machinha. Tu não tem poder sobre a vida dessas, tu não tem poder sobre a vida dela. Tu disse assim no coração dela, que ela ia sair no dia da notícia, mas essa noite está sendo desfeita, está sendo desfeito, está sendo desfeita agora, em nome de toda legião perturbadora contra a alma dela, agora, em nome de Jesus, agora, 1, 2, 3. Ela já contou ali quantas teias, quantos forros dentro do quarto dela. Ela já contou todo o cantinho da casa dela. Ela olha no espelho e fala assim para o Senhor: Pai, o que eu tenho, Pai, na minha vida, que não dá certo, mas Deus nessa noite está se amarrando agora. Todos os demônios que amarrou os pés, todos os demônios que amarrou os pés dela, ali na foto dela, desaloja, um por um, agora, em nome de Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer que você no altar.
Eu não sei o que você é na casa do Senhor. Eu não sei o que você passa. Mas Deus quer você mais na presença. Não sei de quem você é filho, de quem você é mãe, de quem você é irmã, não sei se você é casado, se é solteira, mas o Espírito Santo de Deus te conhece de dentro para fora. Para você me cantar na machina. Para você me cantar na machina. Em nome de Jesus. Agora, pelo poder e autoridade do Senhor, Deus tira toda a parte do Pai de conhecimento com Ele. Porque nessa noite, Pai, é a parte espiritual. Eu estou aqui como servo do Senhor. Deus, se for eu, Pai, me tira, me joga para trás. Me joga para trás. Mas é o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, repreenda agora. Espírito da morte. Espírito da morte. Agora. Em nome de Jesus. Satanás. Tu já preparou várias vezes a morte dele. Tu já preparou teu UTI, sala vermelha. Tu já preparou teu isolamento. Rabassuri canta lá machê. Mas Deus nessa noite entregou por terra. Através de oração, tu está de pé, irmãos. Tu está de pé, irmão, de oração. Tem pessoa que clama, que chora. Tem pessoa que está orando por você, mas não está orando nem por ele, nem por ela. Tem pessoa que está orando por você, que você nem conhece. Rabassuri canta lá machê. Em nome do Senhor Jesus agora. Toda obra de macumba do passado contra a vida dele seja amarrada agora. Seja amarrada agora. Satanás, tu disse que ele ia morrer falido. Tu disse que ele ia morrer doente. No leito da enfermidade. No hospital mesmo ia enterrar. Mas nessa noite está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rabassuri canta lá machê. Rabassuri canta lá machê. Para tu saber que é Deus na tua vida. Você ficou pensando 3 vezes. Senhor, não estou querendo ir hoje. Tem algo talvez para me amarrar para não ir. Estou querendo às vezes e estou não querendo. Jesus vai te dizer nessa noite: eu não conheço teu espiritual, eu não conheço teu físico, não conheço tua vida pessoal, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Tem hora que você para sozinha, senta na cama, começa a falar com Deus. Começa a pensar nas coisas ruins. Começa os pensamentos negativos. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Rabassuri canta lá machê. Em nome do Senhor Jesus agora. Ai tocando agora. Em nome do Senhor Jesus quebra. Ai quebrando. Ai quebrando. Ai quebrando agora. Em nome de Jesus. Todo mal contra a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Toda palavra de inveja. Toda palavra de maldição. Deus, aonde Senhor Deus amado, que o inimigo está se levantando contra a vida dela, na tristeza, eu te repreendo agora. Solta agora. Solta agora o coração dela. Solta agora o coração dela. Solta agora a voz dela, Senhor. Ela te louvar, ela agradeceu o teu nome. Rabassuri canta lá machê. Tem hora que ela fala assim: Senhor, não tenho força nem de pegar algo para me ler da tua palavra. Tem hora que eu olho assim: Senhor, não sinto vontade, não sinto força. A minha esposa, meu pai, é fraca. Rabassuri canta lá machê. Mas Deus, quando eu te